Vamos agora falar sobre os milagres que fez João Paulo II ser proclamado santo da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então dizem que João Paulo II ele fazia milagre até mesmo quando ele estava ainda vivo. Então, João Paulo II, mesmo em vida, já fazia milagre. As pessoas tinham fé nele, acreditavam na sua santidade e eram curadas. Mas os dois milagres oficiais que fizeram com que o Papa fosse consagrado santo é o milagre da irmã Marie Simon e da Floribete Moura Dias. Esses dois milagres que fez com que o Papa fosse consagrado santo. A irmã Marie Simon é uma religiosa francesa. Estava gravemente doente, com o mal de Parkinson, como João Paulo II, a mesma doença que levou João Paulo II à morte. Em 8 de abril de 2005, durante o funeral de João Paulo II, a religiosa e toda a sua consagração decidem confiar-se a ele. Em 2 de junho de 2005, a irmã Marie pede à Madre Superiora para ser dispensada de seu trabalho. Está no limite e nem consegue escrever. A superiora responde: João Paulo II ainda não deu a última palavra. Na mesma noite, a irmã Marie sente o desejo de escrever. Dessa vez, o nome de João Paulo II é perfeitamente legível. Pela primeira vez em meses, ela durma sem dor. Quando acorda, está completamente curada. Levantei-me e já não tremia mais. Acima de tudo, senti uma grande alegria e paz interior. Palavras de irmã Marie Simon, que foi curada por João Paulo II. O segundo grande milagre foi de Floribete Moura Dias, uma mulher da Costa Rica, mãe de 4 filhos. Em abril de 2011, detectaram nela um aneurisma cerebral. Não é possível operar e lhe dão 1 mês de vida. No dia 1º de maio, ela segue ao vivo na televisão a beatificação de João Paulo II, implorando que ele interceda por ela. Na manhã seguinte, quando acordei, ouço a voz do Papa. Ela ouve a voz do Papa quando acorda e ele diz: levante-se. Não tenha medo. Floribete sai da cama curada. Levantei-me sem medo. Eu tinha uma paz dentro de mim e a certeza de que estava curada. Os médicos confirmaram o desaparecimento completo e espontâneo do aneurisma. Além dos 2 milagres oficiais, centenas de curas são atribuídas à intercessão de João Paulo II. Uma criança, de repente, ela curou-se de um tumor renal. Uma mulher declarada morta que reabriu os olhos. Mas João Paulo II, milagres são atribuídos desde que ele era vivo. A cura de uma garota de hidrocefalia durante sua visita ao Paraguai, em 1988. Uma criança curada de leucemia linfoplástica na fase terminal durante sua viagem ao México em 1990. O fotógrafo Arturo Mari
relatou alguns fatos prodigiosos do qual ele foi testemunha. Um garoto de 1 mês e meio internado na oncologia. Quando o Papa entra, a mãe o coloca em seus braços e diz: cura-o, ele está morrendo. Ela implora ao Papa e pede a cura com muita fé. 2 dias depois, o bebê estava curado. Ele se beneficia da intercessão do Papa desde os céus, quando submetido à cirurgia. No leito, sente um intenso perfume de rosas. João Paulo II estava ali, mas existe um milagre ainda maior e mais profundo de João Paulo II. A fé que João Paulo II despertou no coração de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão algumas frases de João Paulo II que são muito profundas, que tocam profundamente no coração de todos. Primeira frase é: jovens de todos os continentes, não tenhais medo de ser os santos do novo milênio. João Paulo II. Segunda frase: não devemos primeiro discutir a existência de Deus, e sim a solidão dos que não o têm. João Paulo II. Terceira frase, que também ele continua nos dizendo: não tenha medo. A vida com Cristo é uma aventura maravilhosa. Só Ele pode dar significado pleno à vida. Só Ele é o centro da história. Vivam por Ele. João Paulo II. Não esqueçais que a oração em família é garantia de unidade, num estilo de vida coerente com a vontade de Deus. Amém. A igreja precisa de santos. Todos somos chamados à santidade. E só os santos podem renovar a humanidade. Oração ao Beato João Paulo II. Beato João Paulo II, vós que fostes peregrino no mundo moderno, abençoando terras distantes, trazendo para perto de cada povo o sagrado ministério do sucessor de Pedro, sinal da unidade desejada por Cristo. Intercedei pelos povos de todo o mundo, tão necessitado da graça divina. Intercedei, ó Beato João Paulo II, junto ao Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, especialmente por mim, que tanto necessito do favor de Deus neste momento. Intercedei continuamente por nós em nossa caminhada de fé, para que possamos alcançar a graça da salvação. Amém. História de João Paulo II. João Paulo II, 1920 a 2005. Foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Teve papel importante para o fim do comunismo na Polônia e em vários países da Europa. Teve o terceiro maior pontificado, que iniciou em 16 de outubro de 1978 e só terminou em 2 de abril de 2005. Com sua morte, permanecendo 26 anos como soberano da cidade do Vaticano. De origem polonesa, foi o único papa não italiano, depois do holandês Adriano VI, em 1522. Sabia falar vários idiomas, visitou 129 países durante o seu pontificado. Esteve 4 vezes no Brasil, onde visitou várias cidades e reuniu multidões. Exerceu influência para melhorar as relações entre
a religião católica e outras religiões. João Paulo II nasceu em uma pequena cidade na Polônia. A partir de 1942, sentiu vocação para o sacerdócio e estudou em seminários clandestinos, na Cracóvia. Terminada a guerra, continuou seus estudos na Faculdade de Teologia da Universidade de Jaquelônica. Foi ordenado padre no dia 1º de novembro de 1946. Completou o curso universitário em Roma e doutorou-se em teologia na Universidade Católica de Lublin. Foi nomeado bispo auxiliar na Cracóvia em 1958. Foi capelão universitário e professor de ética na Cracóvia, em Lublin. Em 1964, Ostila assumiu as funções de arcebispo da Cracóvia e em 1967 chega a cardeal. Ativo participante no Conselho Vaticano II, representou igualmente a Polônia em 5 assembleias internacionais de bispo entre 1967 e 1977. Foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, sucedendo a João Paulo I. Ortila ordenou então o nome de João Paulo II. A 13 de maio de 1981, foi atingido por um tiro e gravemente ferido, durante uma tentativa de assassinato quando entrava na Praça de São Pedro, no Vaticano. João Paulo II publicou livros e escreveu uma peça de teatro. Nos anos 80 e 90, João Paulo II efetuou várias viagens, incluindo visitas à África, Ásia e América. Em setembro de 1993, viajou para as repúblicas do Báltico na primeira visita papal a países da antiga União Soviética. João Paulo II influenciou a restauração da democracia e liberdades religiosas na Europa do Leste, especialmente na sua Polônia natal. Reagindo ferozmente à desistência no interior da Igreja, reafirmou os ensinamentos católicos romanos contra a homossexualidade, aborto, os métodos artificiais de reprodução humana e controle da natalidade, assim como a defesa do celibato dos padres. No ano 2000, o ano sagrado em que a Igreja refletiu os seus 2000 anos de história, João Paulo II pediu perdão pelos pecados cometidos por católicos romanos. Apesar de não ter mencionado erros específicos, diversos cardeais reconheceram que o Papa se referia às injustiças e intolerâncias do passado, relativamente aos não católicos. Nestes males reconhece-se o período das cruzadas, da Inquisição e apatia da Igreja. O pedido de desculpa precedeu a uma viagem de João Paulo II à Terra Santa. João Paulo II resistiu à secularização da Igreja ao redefinir as responsabilidades da laicização dos padres e das ordens religiosas. Rejeitou a ordenação das mulheres e opôs-se à participação política e à manutenção de cargos políticos pelos padres. Atacado pelo mal de Parkinson, morreu aos 84 anos no Vaticano, após 2 dias de agonia, às 21h37 de Roma e às 16h37 de Brasília, do dia 2 de abril de 2005, e seus aposentos no Palácio Apostólico. Amém. Que João Paulo II nos abençoe.